Bienvenidos, hombres e mulheres, niños e niñas. Este é o Havana Connection. Depois de décadas, Cuba e Estados Unidos voltaram a ter relações diplomáticas. Essa mudança surpreendente inspirou este programa, que vai analisar o que está bombando no Brasil e no mundo sob um ponto de vista de esquerda. Seja lá o que significar ser de esquerda hoje em dia. Ao invés de atender ao pedido de ultraconservadores, vá pra Cuba, o programa trouxe Cuba pra cá. Para começar, apresento a equipe do programa, que nem precisaria de apresentações. O professor e coordenador do MTST, Guilherme Boulos, o jornalista e deputado federal, Jean Willis, e a jornalista e escritora, Laura Capriglione. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que abre as portas para que empresas possam terceirizar todas as suas atividades. Se o Congresso aprovar a lei e Dilma não vetá-la, o número de trabalhadores terceirizados deve aumentar, salários e benefícios serem cortados, o número de empregos formais cair, o risco de acidentes aumentar, casos de trabalho escravo se multiplicar e o Estado terá menos arrecadação e mais gasto. Tudo bem? Só para começar o programa, gente, hoje não temos Jean Willis aqui no estúdio. E o Jean, ele está devidamente paramentado, né, com um representante da esquerda aqui, né? E vou ser sincero que agradecer ao pessoal da produção, porque a nossa composição está até melhor do que a concorrência, né? A concorrência parece muito mal naquela... E aí, gente? E a terceirização? E a aprovação do projeto? Já era... rasgamos a CLT de uma vez, né? Porque é engraçado, né? O pessoal muita gente tentou rasgar a CLT durante muitos e muitos anos, e isso acontece agora, a aprovação de uma lei, né? Que é um golpe duro a CLT, logo num governo que se auto-intitula como um governo progressista, né? Exatamente. É importante dizer para as pessoas que o texto principal dessa proposição legislativa já foi aprovado. A Câmara vai agora votar os destaques, que são, digamos assim, emendas, remendos no texto principal, que podem minimizar, que vão tentar minimizar, reduzir danos, os danos que esse projeto implica, entendeu? Sakamoto, as pessoas precisam saber que agora o leite já foi derramado, não tem mais, o texto principal já foi aprovado. Os destaques agora podem reduzir danos, quer dizer, fazer uma redução de danos, mas não vai modificar algo que já foi aprovado. A esperança é que o Senado não aprove e que, no caso do Senado aprovar, a presidenta Dilma Rousseff vete. Acho que a luta agora é essa, né? É inadmissível o tamanho da ofensiva contra os direitos dos trabalhadores. Esse é o maior ataque à legislação trabalhista, aos direitos dos trabalhadores em décadas no Brasil. Né? Nem a ditadura usou tanto. Nem a ditadura usou tanto. De uma ousadia, quer dizer, você aumenta a rotatividade do trabalho, aumenta a informalidade, você diminui salário, você precariza o trabalho de forma geral, você legitima a figura do intermediário de mão de obra, do gato, famoso gato. Evidentemente, um projeto que sempre teve o interesse patronal por trás, dessa vez apoiado por pelegos de plantão, Paulinho da Força, essa gente que direito dos trabalhadores é mais um tema no balcão de negócios, né? E isso precisa, né, gerar uma ampla mobilização social. Já tem tido mobilizações. No próprio dia, uma mobilização foi reprimida em frente ao Congresso das centrais sindicais. E vai ter que gerar uma reação da sociedade. Quando começar a ficar claro o que é isso de verdade, a reação vai vir. Não, eu acho que também as pessoas precisam entender exatamente o que significa precarização, porque fica parecendo, vou perder, não vou mais ter a carteira de trabalho, mas é muito mais do que isso. Quer dizer, você vai perder direitos como férias, 13º, você vai perder... Quer dizer, você vai deixar a discussão, a partir daí, vai ser feita entre o gato, que como você falou, e a mão de obra. E aí é um poder absolutamente total que você dá na mão de um cara que é um intermediário entre o patrão, entre o contratante e você, que é mão de obra. O Estado vai perder a possibilidade de pegar e regular minimamente isso, quer dizer, direito de férias, pagamento de 13º, a ajuda que a gente recebe dos 30%
de férias, o fundo de garantia. Quer dizer, isso tudo vai para o beleléu. As condições de fiscalização. As condições de fiscalização não vão mais ter. Quer dizer, vai ser o cara que está te contratando, vai falar, olha, ou é isso ou é nada. Você topa ou você não topa. Ô, Laura, o Guilherme Boulos falou aí no Paulinho da Força, que é um dos tipos que apoiaram a aprovação desse projeto. Mas é preciso dizer que a pessoa verdadeiramente empenhada em aprovar esse projeto foi Eduardo Cunha, que é o porta-voz das corporações comerciais e empresariais na Câmara dos Deputados. E não por acaso, no dia da aprovação, ele mobilizou a Polícia Legislativa, que agora está mais militarizada do que antes, né, vestido inclusive como BOP, para reprimir as centrais sindicais que lá estavam para protestar contra o projeto. Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta da gravidade dessa terceirização, não se deram conta, porque se elas se tivessem se dado conta do quanto isso precariza a vida delas, a vida dos trabalhadores, de quem vai entrar no mercado de trabalho ainda, elas lotariam as ruas em massa, mas não para pedir fora Dilma ou impeachment, que isso é uma estupidez, mas talvez para pedir fora Eduardo Cunha. Talvez para pressionar o Congresso Nacional, para dizer, vem cá, como é que a gente elege vocês e vocês vão destruir uma legislação trabalhista construída em décadas e que protege os direitos dos trabalhadores? O que eu acho legal posso falar só mais uma coisinha? O que eu acho legal é o seguinte, a gente acabou de votar a história da PEC das domésticas, que tirava da informalidade, tirava da informalidade um exército inteiro de trabalhadores e tal, que eram explorados, escravizados, essas coisas. Isso foi apontado como uma grande conquista social. Pois bem, agora a gente volta atrás para todo mundo. Somos todos empregadas domésticas nesse momento, entendeu? Quer dizer, essa que é a jogada que eles estão jogando a gente para trás do que eram as empregadas domésticas antes da PEC das domésticas. Durante uma operação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a polícia militar assassinou o estudante Eduardo de Jesus Ferreira, de apenas 10 anos, com um tiro na cabeça. Outros 3 moradores também foram mortos na ação, todos em um intervalo de 24 horas. A mãe de Eduardo afirmou que foi ameaçada por um policial logo após o assassinato do filho. A PM diz que está investigando o caso e afastou policiais envolvidos na ação. Tem um aspecto dessa história do Eduardo que me chocou deveras, que foi quando a notícia da morte do menino começou a circular, os defensores do endurecimento penal, os que demandam por um maior efetivo policial, os defensores da filosofia bandido bom é bandido morto, começaram a difamar uma criança de 10 anos. Eles fizeram uma montagem em que o menino aparece segurando uma arma, quando na verdade não era uma arma que ele tinha originalmente na mão, mas um celular. E também pegaram a foto de outro adolescente, de um adolescente mais velho, inclusive, que o Eduardo, com uma metralhadora, e começaram a circular como se fosse do Eduardo, para justificar a morte do Eduardo. Então, olha o grau de insanidade que nós estamos inseridos, sobretudo nas redes sociais, em que não se respeita sequer a memória de uma criança de 10 anos que levou uma bala de fuzil na cabeça numa operação desastrosa da polícia do Rio de Janeiro. Eu acho que esse ponto, aliás, revela algumas coisas, né? Essa montagem. Então, se fosse bandido, podia. Né? Essa história de que é bandido, mata. Né? Essa legitimação que se começou a construir também a respeito da pena de morte informal no Brasil, né? Primeiro, não era. Né? Foi feita uma montagem, como o Jean falou, uma coisa, enfim, de uma perversidade incrível. Mas se fosse, poderia tomar um tiro de fuzil na cabeça por estar andando na favela? Né? Isso aconteceria no Leblon? Isso aconteceria em Higienópolis? E se acontecesse 4 mortos, 3 mortos em 24 horas em Higienópolis? Cair a República, né? Agora, o que nós estamos vendo é que isso está longe de ser algo isolado. Né? É um processo de extermínio seletivo nas periferias, uma criminalização da pobreza que tem matado, ceifado toda uma geração de jovens, pobres, negros, nas periferias das grandes cidades brasileiras. Sim. Eu acho que para mim, cada morte dessas é uma coisa terrível, porque mostra o grau de dessensibilização da gente em relação à vida humana. Eu acho que a gente precisa fazer a turma, nós de esquerda e tal, precisamos dar um passo atrás e ver o quanto a gente tem sido tolerantes em relação ao que está acontecendo, ao massacre que está acontecendo na periferia, e não é de hoje. Você citou algumas chacinas e tal, mas, por exemplo, nós estamos vindo desde 2006
quando teve aquela reação terrível da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Maio Sangrento, que deixou um monte de mães sem os seus filhos, mais de 500 mortes em 10 dias, segundo a polícia, em troca de tiros, como uma reação à bandidagem, mas o que aconteceu foi um índice de letalidade da polícia que não se vê em lugar nenhum desenvolvido. Quer dizer, então a esquerda, e no entanto, naquele momento, isso é que eu acho mais incrível, naquele momento, qual foi a reação do PT? Qual foi a reação das organizações mais fortes, mais tradicionais de esquerda? A gente já vivia um governo de esquerda, a gente já estava no governo Lula, e o que foi que a gente viu? Nada. As mães daquele período estão pedindo até hoje a federalização desses crimes, porque eu fui no julgamento, fui acompanhar o julgamento do único PM daquelas chacinas que foi condenado até hoje. Quer dizer, então eu acho que nós estamos, de fato, tendo que voltar um pouco atrás e ver a responsabilidade que nós, de esquerda, temos em relação a isso que aconteceu. Quer dizer, nós, da mesma forma que nós hoje vamos discutir a PL 4330, que é essa da terceirização, nas ruas, tem que discutir as chacinas nas ruas, tem que discutir as mortes causadas pela polícia nas ruas. Olha, Laura, lá no Rio de Janeiro, de certa forma, a esquerda é muito mobilizada nesse sentido, sabe? Quando aconteceu a morte do Eduardo, 2 dias depois os movimentos sociais foram para o Alemão, fizeram uma marcha no Alemão com lideranças da própria comunidade lá do Morro do Alemão. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, quanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, condenaram o Brasil e apresentaram relatórios em que se mostra preocupado com as execuções sumárias feitas pela polícia ou por agentes da polícia trabalhando em grupos de extermínio ou esquadrões da morte. Quer dizer, essa não é uma questão nova. A pena de morte no vácuo da legalidade sempre existiu no Brasil e essa pena de morte sempre foi aplicada para gente pobre e, de preferência, negra. Eu acho que queria até trazer um caso aqui que eu acho que é importante, dentre vários outros, que revela o grau de impunidade. Porque o que faz com que os policiais façam isso de uma forma rotineira, né, como caso comum, é que mais de 90% desses homicídios praticados por policiais não tem nenhum tipo de punição. Teve um caso escandaloso, que foi agora há poucos meses atrás julgado, do rapaz que foi o servente de pedreiro que foi morto na frente das câmeras no Jardim Rosana, que logo depois desencadeou outra chacina. Passou no Fantástico, no Jornal Nacional. Foi morto na rua, à luz do dia. Foram absolvidos os policiais em setembro do ano passado. Eu acho que só uma última coisa que eu queria falar, que é o seguinte, eu acho que a gente gosta de falar, nós gostamos de falar mal da polícia. E a polícia dá muito motivo para que a gente fale mal dela, porque ela é assassina e tal, não sei o quê. No entanto, a gente tem que começar a pôr o dedo na cara dos juízes, na cara do Instituto Médico Legal, que não investiga, na cara da perícia, dos promotores que não acusam, dos advogados. Cadê a Defensoria Pública para ajudar essas famílias a buscar os seus direitos? Quer dizer, pôr a mão na cara do policial é fácil, apontar o dedo na cara do policial é fácil, porque ele é pobre também. Agora, e os engravatados, e os bonitos que estão ali, que deveriam fazer justiça e não fazem? Não é tão fácil. Mas tem uma gente que, olha, eu vou te falar. Eu acompanhei alguns casos que o promotor não ouviu a família. Não, isso é incrível. Isso tem que ser combatido. Agora, também, eu acho que tem que bater na ponta. Nós não podemos fazer um em detrimento do outro. Tem que bater na ponta e tem que cobrar a responsabilidade de todos, da cadeia da impunidade. Quadrilheira e criminosa geral. E eu concordo que também a Polícia Civil tem que ser responsabilizada porque ela, muitas vezes, empreende mal a investigação. Quer dizer, o processo de investigação que poderia levar na punição é mal feito, entendeu? Muitos processos são devolvidos pela justiça porque chegam com um problema sério. Então, o aparato policial judiciário, ele tem que ser revisto como um todo e a gente tem que enfiar o dedo na cara de todos eles, não só da polícia. Nesse sentido, eu concordo com a Laura. Dilma Rousseff, depois de terceirizar a condução econômica do país para a tesoura voraz de Joaquim Levy, decidiu fazer o mesmo com a articulação de seu governo. O vice, Michel Temer, assumiu o papel de dialogar com outros poderes, ou seja, de fazer política. Com o PT transformado em satélite do PMDB, que também detém as presidências da Câmara e do Senado, fica a pergunta: para que ela foi eleita?
Ai, meu Deus do céu, que pergunta, hein, Sakamoto? Mas pra que ela foi eleita, então? Guilherme, responde aí, você primeiro. Vamos lá, jogou a batata quente na minha mão, né, Jean? Mas vamos lá. Claro. Não, segura isso aí. Eu acho que essas decisões, tanto a da terceirização, o termo que o Sakamoto usou é muito correto, né? Já que nós estamos falando de terceirização do PL 4330, tá vendo? Uma terceirização do governo. Antecipou. Ela já antecipou. Terceirizou a economia e agora terceirizou a condição política, a articulação política do governo. Agora, essas decisões foram resultados de uma decisão anterior, né? Quando houve a opção pós-eleitoral da Dilma, né, do governo, do PT, né, de buscar manter, diante do avanço conservador, manter o mesmo modelo de governabilidade, manter a mesma tática de conciliação, né, de não fazer o enfrentamento, seria levado a isso. O que a gente convencionou chamar de lulismo. É isso, não, essa tática de dizer, olha, vamos agradar a todos, o ganha-ganha, isso não dá mais, quis manter, né, isso no âmbito político e isso aprofundou uma governabilidade conservadora, né? Agora está refém do PMDB, né? Mas isso foi produto de decisões anteriores. Tomou essas decisões de seguir com o governo para esse rumo, sabe-se lá onde isso vai parar. Que terceirizações outras estão por vir, né? Guilherme, eu concordo contigo, mas eu acho também que a Dilma estava numa encruzilhada tão grande por causa dessa governabilidade, desse presidencialismo de coalizão. Quer dizer, ela já estava encurralada porque ela tinha que servir ao mercado, acalmar os mercados. Ela teve que dizer não às forças de esquerda que deram a ela o segundo turno, fizeram a diferença no segundo turno. Ela teve que dizer não a essas forças. Ela já estava numa sinuca de bico, pressionada pela grande mídia que está fazendo um massacre sobre o governo dela, essa é a verdade. E a gente pode ver a cobertura da Globo News nas últimas manifestações de rua, quer dizer, a forçação de barra. Quer dizer, diante de tudo isso, ela também fez um lance que se por um lado a gente pode ler como um aprofundamento desse parlamentarismo branco nas mãos do PMDB, por outro lado foi um checkmate no próprio PMDB também, eu acho, assim, colocar o Michel Temer na articulação. Achei que na situação em que ela se encontrava foi uma saída, foi uma boa jogada. A força do presidencialismo no Brasil, histórica e tal, com as grandes figuras dos grandes presidentes e tal, leva a gente a fazer uma análise um pouco, assim, deslocada da realidade concreta do parlamento hoje. Quer dizer, a gente saiu todo mundo às ruas em 2013 para exigir uma reforma política. Não veio a reforma política, a gente não conseguiu impor a reforma política. Por isso a gente acabou tendo, e a gente tem hoje, um parlamento que é refém do poder econômico. É isso que nós temos. Quer dizer, todas as pesquisas mostram que esse parlamento é o parlamento mais caro da história do Brasil, foi eleito com mais dinheiro, com mais tudo. Quer dizer, nós estamos falando de um parlamento caro que representa os interesses econômicos mais poderosos, por isso aprova a lei da terceirização, por isso aprova uma pauta conservadora gigantesca e tal. Eu acho que você pegar e colocar todo esse passivo no colo da Dilma é um erro político, é um erro crasso, porque, na verdade, nós temos que pegar e discutir como é que nós vamos fazer para reverter isso, para impor a reforma política, para pegar e mudar a lei, a forma como a gente elege os nossos representantes, para a gente ter um parlamento que represente. Mas o fato da... Agora, concretamente, a gente acha que vamos supor que a Dilma fosse a coisa mais avançada do mundo. Ela não é, mas vamos supor que ela fosse. Se ela fosse, o parlamento votaria diferente? Não votaria. Não, mas ela teria pelo menos ela teria uma parcela da população que está extremamente em desalento, está extremamente... Nós teríamos uma crise aberta no Brasil. Não, sim, mas pelo menos... Então, é isso. Pera um pouquinho. Mas nós temos condições hoje de bancar uma crise aberta. Mas o problema é que ela deu as costas. Olha o que acontece. Ela vai e abraça a política de direita, a direita dá as costas para ela. E ela dá as costas para a esquerda, e aí do que o quê? A esquerda dando suporte para o governo dela? Olha. Não, é isso que eu disse para você. Ela estava justamente nessa encruzilhada. Ela estava encruzilhada, exatamente. Mas ela se posicionou nessa encruzilhada. Ela deixou todo mundo descontente. Ela se posicionou de forma clara. Quando a Dilma
toma essas opções da composição do ministério, da composição da equipe econômica, ela sabia que o parlamento eleito no ano passado era o mais conservador dos últimos 20, 30 anos do país. Eu acho que o lance é o seguinte, é uma jogada, é um jogo que está para ser jogado, meu irmão. Sabe, é o seguinte, como é que, por exemplo, agora, foi votada a 4330, vai entrar uma grande campanha Veta Dilma, vamos supor que isso aqui passe no Congresso, passe no Senado, e aí veta Dilma. Nós vamos ter, é o grande teste do governo Dilma. Se ela pegar e não vetar, aí nós vamos poder dizer o seguinte, a Dilma virou as costas para o movimento social. Se não, é uma luta que está para ser jogada. Testes já ocorreram vários. Esse não é um. Esse é o grande teste. É diferente. Peraí, gente, um de cada vez, aí que tá difícil. Eu digo que ela, de certa forma, ela já virou. A Dilma não pode cobrar das forças de esquerda do país que fiquem bancando o governo dela, defendendo o governo dela, porque, de fato, ela não fez aceno nenhum para as pautas e as reivindicações da esquerda ainda. E, ao mesmo tempo, ela é atacada pela mídia corporativa de propriedade privada, pela oposição de direita, o PSDB, o PP, o PSDB, o PPS e o DEM. Ela é atacada pela ultradireita fascista, ou seja... Eu não estou defendendo a Dilma, eu só estou falando que é o seguinte, nós temos agora, o jogo começou a ser jogado agora mesmo, e agora ficou grave, porque agora, por exemplo, a gente tem a CUT, as centrais sindicais que estavam na sustentação do governo do Dilma estavam até agora meio dormindo, entendeu? Vamos falar a real, estavam. Agora os caras chegaram e falaram assim, bom, agora nós vamos ter que ir para o pau. Então é um jogo que começou a ser jogado com o agravamento dos ataques que a direita está jogando para cima da esquerda. Como vai reagir o PT? O PT até agora reagiu da pior maneira possível. Quer dizer, nós temos parlamentares dentro do PT, nós publicamos isso outro dia, parlamentares dentro do PT, que se curvam de uma maneira tão vergonhosa à bancada evangélica que propuseram até uma emenda, você sabe disso, Jean, até a iniciativa foi do teu companheiro de partido, que pega e propõe que, olha, a partir de hoje o artigo 1º da Constituição será redigido da seguinte forma, todo o poder emana de Deus. Mas entendeu? Só uma correção, ele não é mais meu companheiro de partido. É teu companheiro de partido, não é? Foi expulso já? Não é mais, ele tá com os direitos partidários suspensos enquanto tramita não, mas tudo bem, o processo de expulsão dele. Lindo, mas o que eu estou falando é isso, quer dizer, o PT teve lá, tá num grau de amorfidade brutal. Agora, o avanço da esquerda vai forçar o PT a se decidir, sair de cima do muro, ou vem para cá ou vai para lá. Ou esfarelar. Sim. Ou esfarelar. Ou esfarelar. O jogo já está sendo jogado há algum tempo, Laura. A diferença que eu tenho com você é essa. Eu acho que isso não começou a ser jogado agora. Né? Várias medidas já foram tomadas nesse sentido e já houve um posicionamento. Isso não quer dizer, a política é dinâmica. Exatamente. Não quer dizer que esse posicionamento é definitivo, acabou e a Dilma não tem mais nenhuma possibilidade de tomar medidas progressistas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas daí a gente negar que já tomou uma série de medidas antipopulares desde que assumiu o governo, a começar por dar economia para o cara do Bradesco, por botar 2 MPs contra pensão e seguro-desemprego, por falar em abertura de capital da Caixa Econômica Federal, né, por uma série de medidas que são inaceitáveis. O Lula também, no início do governo dele, também fez uma série de ajustes. Igualmente. No fim, a gente tem o balanço dos governos Lula e primeiro governo Dilma, foram tão bons que você mesmo apoiou a reeleição da Dilma. O que eu estou falando é o seguinte, peraí, o que eu estou falando só é o seguinte, o jogo não foi jogado ainda, esse que é o problema, o jogo está sendo jogado. Então, o tamanho do ajuste... Nem começou agora. O ajuste, esse ajuste, está ocorrendo. Agora, a gravidade dos ataques vai obrigar os caras a irem para uma definição. E com essa resposta, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso Havana Connection. Hasta la vitória sempre. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera.